eu sou o Ângelo, professor de Biologia, e eu quero falar hoje com você a respeito do crescimento da população humana. Numa aula anterior, eu tratei do crescimento, das curvas de crescimento das populações de um modo geral, né? Todos os seres vivos têm essas características como norteadoras do seu desenvolvimento enquanto espécie. A questão é que a espécie humana, devido à sua inteligência, ela é capaz de ganhar vantagens em relação a outros seres vivos. Só para dar um exemplo, a nossa tecnologia alimentar proporciona aos seres humanos uma longevidade, né, maior do que a prevista, de acordo com a situação, de acordo com o ecossistema em que aqueles seres humanos estão vivendo. Pois bem, se você levar em conta também os avanços da ciência, como no caso da medicina, que fazem com que os seres humanos consigam sobreviver a doenças que anteriormente eram doenças mortais, né? Vacinas, tratamentos e tudo mais, nós temos driblado alguns fatores limitantes do ecossistema em relação à nossa longevidade. Só que isso acaba se tornando um problema, porque nós temos que perceber, como eu já falei na aula anterior, que existe uma área bastante limitada, né, no mundo, de acordo com o crescimento populacional. Então aí você tem uma série de problemas para resolver. Muita gente, o espaço vai diminuindo proporcionalmente e, consequentemente, o lugar onde se produz alimento. Esse é o nosso principal problema, no sentido de produção de alimento, porque nós temos áreas cada vez mais ocupadas por plantações, e isso tudo para poder dar ao ser humano maior possibilidade de viver melhor. Porém, aqui nós temos que levar em conta o seguinte: boa parte desse alimento não é utilizado por todos os seres humanos. Então a sua inteligência, a sua capacidade de modificar o ambiente não foi o suficiente para garantir a fuga da miséria, da fome, né, da mortalidade por causa disso. Mas de um modo geral, alguns grupos humanos conseguem alcançar grande longevidade em relação a períodos anteriores. Eu quero mostrar para vocês alguns gráficos que mostram essa realidade e como se interpreta esse tipo de gráfico, além de discutir fatores ruins e fatores bons, perspectivas para o futuro, melhorar a vida dos seres humanos, tá bom? Então vamos lá. Ok, algumas informações que são importantes para a gente continuar a entender como funciona esse processo. Então, o crescimento da população mundial, eu coloquei algumas informações importantes. É óbvio que para crescimento da população mundial tem que haver a diminuição da taxa de mortalidade, tá? E como eu falei anteriormente, isso tudo decorre dos diversos avanços científicos e tecnológicos que nós temos nos dias de hoje, né? Avanços agrícolas, né? E também que tem um aumento da produção de alimentos. Então os alimentos, eles são produzidos numa escala bastante interessante para os dias de hoje. Então fazendo com que haja um abastecimento bastante interessante desses alimentos, mas infelizmente isso não acontece de uma forma homogênea em todos os lugares do mundo, tá? Bom, mas de uma forma geral vocês vão perceber que a população humana tem
tido uma certa vantagem em relação a outras espécies, tá bom? Outra coisa, os progressos na medicina, né? O avanço dos processos sanitários, né? De higienização, né? Do meio ambiente, de saneamento do meio ambiente, né? Isso tudo faz com que a expectativa venha aumentar. Então, nós temos que levar em consideração a situação atual e também nós temos que levar em consideração aquilo que pode ser feito e algumas coisas que já são feitas, né, por aí, mundo afora, tá? Bom, então eu coloquei dessa forma aqui, eu quero mostrar para vocês, né, desta forma que está aqui, nesse esqueminha. Primeiro, alimentar mais com menos áreas cultiváveis, né? Toda essa situação que eu coloquei aqui em vermelho são situações difíceis, né? Que se transformam em grandes desafios para a humanidade. Aquilo pode ser colocado como uma pergunta, né? Como alimentar mais pessoas com menos áreas cultiváveis? Porque está havendo uma inversão, né? Uma inversão. Ao mesmo tempo que a população humana aumenta, as áreas cultiváveis diminuem. E as terras férteis já estão sendo utilizadas e muitas estão esgotadas. Ou seja, as terras férteis não são todas as áreas que podem servir para a plantação. Então, apenas aquelas que são úteis, as terras férteis, né? Todas elas que nós conhecemos nas grandes regiões do Brasil e do mundo já estão sendo utilizadas, tá? E muitas delas já mostram o esgotamento, ou seja, o espaço está ficando pouco para muita plantação e para maior demanda de alimentos. Portanto, isso vai causar uma crise certa. Outro importante fator, né, que certas áreas, né, elas demandariam tantos recursos para se tornar produtivas que não há interesse em modificar essa situação. Ou seja, é tanto trabalho que se tem para recuperar ou para tornar produtiva uma área, por exemplo, uma área desértica, que os produtores, os governos já não têm interesse em certas áreas, né? Porque é muito dispendiosa a tarefa de recuperar ou de tornar produtivo um solo muito difícil, como um solo desértico, por exemplo. Outra coisa, os ecossistemas naturais que ainda restam não podem ser explorados. Então você tem, por exemplo, aqui no Brasil, a floresta amazônica, você tem o cerrado, né? Você tem o Pantanal do Mato Grosso. Então o que acontece? Esses biomas que eu estou citando, não são só esses, por exemplo, tem todos os biomas do Brasil, eles têm um limite de exploração, né? E muitos deles justamente, né, estão sendo preservados até como a criação de áreas de proteção ambiental, né, protegidos por lei, porque não há como destruir mais ecossistemas para substituí-los por plantações, tá? Então isso tudo é um fator também que, somado a esses outros, né, eu coloquei aqui 4 fatores que estão complicando a situação por causa da expansão demográfica. Então, está acontecendo uma expansão demográfica, o aumento da população humana, e todos esses problemas aqui são decorrentes desta expansão, tá? Aí nós temos que olhar também
para as situações em que o ser humano está tentando resolver ou enfrentar esses problemas buscando soluções. Vamos começar por aqui, tá? Olha, novas tecnologias agrícolas vêm permitindo o aumento de produtividade, né? Ou seja, você tentar produzir mais num espaço menor, né? Não é simplesmente avançar para as áreas na tentativa de aumentar a produtividade, é produzir mais e melhor na área em que já existe, tá? Como a área agrícola, tá? Esse é um ponto positivo que nós temos que ressaltar como um progresso, tá? Outra coisa que é interessante e que já existem movimentos em relação a esta situação, que é a situação dos excedentes, né, das safras que podem ser transferidos para outros países, né? Então, o excedente de um país que faz uma colheita, por exemplo, de milho excedente, o excedente, ao invés de ser jogado fora, como aconteceu e acontece ainda em muitas culturas aqui do Brasil, esse excedente é enviado para outros países que necessitam, né? Porque estão numa situação muito delicada, né? Numa situação de fragilidade econômica e, consequentemente, a população sofre com a falta de alimentos. Aqui também uma outra característica, um outro item importante, é possível recuperar solos já desgastados ou impróprios para o cultivo. O que quer dizer isso? Você sabe que aqui no Brasil, por exemplo, muitos agricultores herdaram terras de seus antepassados, onde a prática da queimada era muito comum para poder limpar o pasto rapidamente, limpar a área rapidamente, para depois produzir alguma coisa. Só que essas queimadas, elas acabam destruindo uma fauna e uma flora muito interessantes. Por exemplo, musgos são destruídos, outros seres vivos como fungos que são decompositores, né, insetos, né, todos esses são destruídos pelas chamas. Isso acaba causando o empobrecimento do solo. Então isso é uma situação muito ruim e que merece ser revertida. Então muitos solos desgastados, destruídos por essas técnicas antigas e destrutivas estão sendo recuperados por novas técnicas, como por exemplo a produção de humus através de minhoca. Outro detalhe, é possível utilizar fontes de energia de forma mais racional e eficiente, né? Então, por exemplo, a energia, ela é uma parte importante do desenvolvimento da sociedade, tá? Então a energia, ela tem causado, a ausência dela ou a pouca energia tem causado problemas estruturais gigantescos, principalmente na área produtiva. E no que se refere à produção de alimento, no que se refere ao conforto, bem-estar das famílias e tudo mais. Então tudo isso tem, ao longo do tempo, causado diversos problemas, né, ambientais. Então, quanto mais aumentam as populações humanas, maior é a demanda de energia. Só que as técnicas de obtenção de energia, né, como por exemplo a queima de combustível fóssil, seja o carvão mineral, seja o petróleo, e algumas técnicas de produção de energia, como as hidrelétricas, que aqui no Brasil causam grande desmatamento e desestabilidade ambiental, podem ser substituídas por formas menos agressivas
de se obter energia na natureza e assim não destruir o ecossistema, uma vez que a destruição do ecossistema se faz na medida em que acontece a expansão demográfica. Então esses fatores são fatores positivos, são situações possíveis e de se realizar em qualquer situação, em qualquer país, desde que haja investimento para isso, né? Aqui eu quero colocar a seguinte situação, um raciocínio, né? Frear o crescimento da população humana por meio de planejamento familiar que envolve o controle deliberado da natalidade. Então esse é um movimento, uma atitude que muitos países têm feito e através disso tudo eles têm conseguido frear o crescimento populacional, evitando novos nascimentos, através do conhecimento das técnicas de controle da natalidade. É uma política que pode ser adotada, né, por uma nação para que se possa evitar uma superpopulação. Então, para você entender melhor essa situação, eu vou colocar aqui 3 exemplos importantes, tá? 3 exemplos importantes. Então, eu vou levantar aqui para você conseguir acompanhar comigo. Bom, aqui vocês estão vendo 3 gráficos importantes, tá? Vamos lá. Para interpretar esses gráficos, você vai olhar que aqui você tem a Nigéria, o Brasil e a Itália. Aqui você tem a idade, né, faixas de idade de 0 a 14, tá aqui, essa primeira mais azul escura, essa aqui de 15 a 39 anos, essa aqui de 40 a 64 e essa aqui de 65 anos ou mais. Reparem bem o que está acontecendo nessas 3 situações. Primeiro, na Nigéria, o gráfico assemelha-se a uma pirâmide, a um bolo de noiva, tá? Bolo de noivado. Então o que acontece? A base é muito larga, tá? 45,5% da população da Nigéria estão entre 0 e 14 anos, ou seja, a natalidade, a taxa de natalidade é muito alta. Dos 15 aos 39, diminui para 37,3%, ou seja, já acontece uma mortalidade aqui, né? Ou uma imigração. Dos 40 aos 64, são apenas 14,4%. Veja, dos 40 aos 64, como diminuiu, né? Isso significa o quê? Houve uma grande mortalidade nesse caso. E aqui, 65 anos ou mais, 2,8 apenas. Isso significa que na Nigéria a qualidade de vida não está bem. Está nascendo muita gente, mas poucos estão chegando aos 65 anos ou mais, tá? Então uma longevidade baixa. Agora compara aqui com o Brasil. Repara que no Brasil, de 0 a 14 anos, é 31,8%, ou seja, menor do que de 15 a 39. Agora, se você pensar bem, essa faixa da pirâmide, ela já esteve aqui, certo? Então, essa é uma situação num determinado período de tempo. Só que antes, o que acontecia? De 0 a 14 anos, era 44%. Tá? O país, Brasil, já foi considerado um país que a gente falava país do futuro, porque essa gente aqui toda estava aqui na base, tá? Agora ela passou para cá, depois ela passa para cá e assim por diante, tá? Então o que quer dizer? Existe menos pessoas de 0 a 14 anos do que de 15 a 39. De 15 a 39, as pessoas já entram
na fase produtiva da vida, tá? Já começam a trabalhar, tá? Agora aqui de 40 a 64, 19,5%, tá maior do que na Nigéria. Significa o quê? Qualidade de vida. Então mais pessoas estão vivendo até os 64 anos, tá? E até mesmo aqui, ó, dos 65 ou mais, no Brasil são 4,7, tá? É pouco se comparado à Itália, que é 16,1, mas ele melhor índice, né, do que na Nigéria. Então, aí o que tá? Essa população toda aqui vai passar para cá, depois vai passar para cá. Só que nisso que acontece? A mortalidade, tá? E a imigração, por isso que ela diminui. Tudo bem? Agora, se ela não diminuir, né, tanto assim, significa que melhoraram as condições de vida, tá? Agora, olha aqui o da Itália. O da Itália já está com o controle de natalidade há muito mais tempo, tem apenas 15% de natalidade, 0 a 14 anos, só 15%. De 15 a 39, 37%, é a maior parte, tá? Então você está vendo que aqui, ó, o que está acontecendo? Nessa idade de 15 a 39, as pessoas começam a ser produtivas, entram no mercado do trabalho. Isso significa que isso é uma base de sustentação econômica para aquele lugar. E aqui dos 40 aos 64 está diminuindo. Diminuiu, mas nem tanto como no Brasil. Olha só, repara, compara isso aqui com isso aqui. Isso significa o quê? Significa que a qualidade de vida lá é melhor. E até mesmo dos 65 anos ou mais. Olha o que aconteceu. 4,7 no Brasil e aqui 16,1. Veja, tem mais idosos, 16,1, do que crianças de 0 a 14, que é 15. Isso é bom? Agora é. Futuramente não se sabe. Por quê? Porque essa turma que está aqui na base, de 0 a 14, vai fazer 15. E aí o que está? Nessas duas faixas aqui intermediárias, as pessoas são economicamente ativas, ou seja, trabalham e sustentam a economia do lugar. Está vindo uma geração pequena para cá. No Brasil ainda tem mais gente. O Brasil também já foi igual à Nigéria. Olha essa barra aqui. É só descer ela para cá. É que esse pessoal amadureceu. Tá? Mas aí olha o drama da Itália. Agora está ótimo. Mas mais tarde esse pessoal vai chegar aqui. Tá? Então a quantidade de pessoas trabalhando na Itália, produzindo riqueza, etc., vai diminuir. Tá? E depois, ó, um monte de gente idosa. Então o que acontece? Esse pessoal vai chegar aqui, se o idoso hoje é maior do que o novo, então o novo vai ser menor do que o idoso quando ele chegar aqui. Então é isso aí, tá vendo? É assim que funciona esse esquema de interpretação de gráfico, tá legal? Espero que você tenha entendido. Agora eu vou passar para uma outra forma de interpretação de gráfico. Ok, agora eu quero que você veja essa pirâmide. É uma pirâmide populacional, tá? Uma pirâmide populacional. E como é que nós lemos essa pirâmide populacional? Então vou colocar aqui, né? Essa é uma pirâmide, esse exemplo dos Estados Unidos, tá? E aí você tem o seguinte, a porcentagem, tá? Aqui e a idade, tá bom? E aqui vai. A parte da coloração é porque o lado azul é homem, o lado avermelhado, mulher. Então aí eu vou mostrar para vocês como se interpreta esse tipo de gráfico. Aqui você tem os anos de 0 a 4, tá? Deixa eu tirar essa ponteira aqui para não ficar atrapalhando. Agora sim. Então, ó, de 0 até 4, veja só como está. Ok? Então existe aí uma proporção muito boa, igual. Mas repara bem, tá? De 5 a 9, né? De 10 a 14, aumentou um pouquinho, inchou um pouquinho, tá? De 20 a 24. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as populações
na atualidade, estão tendo uma menor natalidade do que antes. Porque o curioso desse gráfico é que esse grupo que está aqui, ele vai avançar para cá. Essa turma que está de 0 a 4 vai fazer 5. Quando eles fizerem 5, passam para cá. Então esse gráfico ele não é fixo, ele vai mudando. Então, por exemplo, aqui você está vendo essa parte bem alargada aqui, ó, que é a maior delas de 35 a 39 anos, que é essa aqui, ó. Esse pessoal todo já esteve aqui na base, tá? Já esteve, porque eles já tiveram de 0 a 4 anos. Então, antigamente, vejam só, a população americana, ela tinha maior número de pessoas jovens, tá? E menor de pessoas mais velhas. Agora o que aconteceu? O que aconteceu foi uma pequena explosão, né? Modo de dizer, uma expansão demográfica aqui nessa fase, né? E depois aqui você já observa que houve uma redução da natalidade, tanto em homens como em mulheres, né? O que está acontecendo hoje? Hoje está acontecendo isso aqui, tá bom? Olha só como era antes. Antes você tinha uma pirâmide convencional, olha só, tá? Número de nascidos, né? E assim por diante. Então é isso que está acontecendo. Aí quanto mais você vai subindo aqui, ó, você vai aumentando a faixa etária, tá? Então aí você vai sentindo que existe uma ligeira longevidade para as mulheres em relação ao homem, tá? Isso você pode observar, por exemplo, olha só, aqui ó, dos 75 aos 79 anos, repara bem como a faixa azul, que é do homem, está mais estreita do que da mulher, então tem mais mulheres nessa faixa de idade. Olha dos 80 a mais como é bem fácil de perceber a longevidade das mulheres maior do que os homens. Tem muito mais mulheres, né, com 80 anos ou mais do que homens, tá? De 75 a 79 é quase a mesma coisa, tá? Mas tem já uma diferença para a mulher. 70 a 74, 65 a 69 e assim por diante, ó. Até aqui se parece muito com uma pirâmide convencional, tá? E aqui, por exemplo, dos 40 aos 49, 45 a 49, tem uma grande população ainda, né? Na faixa de produtividade econômica, como 40 e 44, 35 e 39, há um inchaço aqui, tá? Isso tudo tem a ver com uma fase, né, histórica dos Estados Unidos, onde houve uma grande natalidade, porque todo esse pessoal que está aqui já esteve aqui embaixo, né? Já nasceu um dia e teve essa idade. Então é isso que a gente observa. Então esse é um gráfico para homens e mulheres, tá? Chamado pirâmide populacional, em que você coloca no mesmo gráfico uma figura que representa os dois lados, né? Os dois gêneros, tá bom? Podemos analisar, por exemplo, que esse pessoal aqui, olha, quando chegar na fase produtiva de arrumar emprego, etc., isso vai ser bem por aqui, ó, talvez, dos 19 aos 20, tá? Vai vir aí uma quantidade grande de gente fazendo isso, tá? Agora, ali, por exemplo, dos 50 aos 54, esse pessoal está já praticamente caminhando para sair do mercado de trabalho. Então, aí, quando entra uma faixa pequena, aqui é um grande número de pessoas que causa até uma grande evolução econômica, né? Mas em seguida tem pouca gente para trabalhar. Ou esse pessoal trabalha mais, né? Ou a economia começa a sentir
problemas. E na base então nem se fala, né? Na base também. Esse pessoal aqui, ó, vai chegar nessa idade. Então, quando ele chegar nessa idade, o que vai acontecer? Ele vai estar produzindo porque ele é já um cara trabalhador. Ele já tem a sua empresa própria e ele vai continuar gerando emprego e renda, tá bom? Então é isso que acontece nessa interpretação de gráfico, tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima aula.